A chuva caía em fios finos, quase musicais, contra a janela da cozinha. O som das gotas se misturava ao das facas, tac, 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 cortando pêssegos maduros, a lâmina reluzindo sob a luz amarela. Minha mãe sempre teve esse talento estranho, fazer com que o cotidiano parecesse um ritual, querida. Usa o cartão da tua irmã, disse ela sem me olhar. A frase flutuou leve, casual, como quem fala sobre o tempo, mas dentro de mim, algo se contraiu, aquele tipo de incômodo que não tem nome, mas tem memória. Jenny, minha irmã, sorriu enquanto passava o dedo no celular. Deslizando minha cartão preto na capa, é só para umas coisinhas da volta às aulas. Murmurou. Volta às aulas, 6 anos depois de ter abandonado a escola. Olhei para ela. Depois para minha mãe, coloca de volta. Jenny mamãe levantou a mão no ar, como quem afasta uma mosca. Ah, Harriet, não sejas dramática. Depois a gente acerta do lado de fora. O trovão respondeu por mim. Naquela noite, o telefone vibrou. Uma notificação. Depois outra. E outra. 950 euros. 280 euros. 18. 800 euros. O tipo de números que não pertencem a ninguém e, ainda assim, te arrancam o chão. Eu fiquei parada. O coração ritmado com as gotas na janela. Na tela. O banco me avisava. Atividade suspeita. No fundo, eu sabia. Não havia nada de suspeito. Havia o de sempre. Sou Harriet Lane. 33 anos. Advogada associada num escritório no centro. A confiável. A racional. A carteira. A filha que resolve. A irmã que cede. Na manhã seguinte, no caixa do supermercado, a voz da funcionária saiu num sussurro. Desculpe. Senhora, o seu cartão foi recusado, por um segundo. O ar parou. O som da esteira. O bip das compras. Tudo se dissolveu. Aquele cartão recusado era mais que uma transação negada. Era o papel que eu vinha interpretando há anos, sendo finalmente devolvido. Minha mãe e minha irmã estavam na praça de alimentação, tomando batidos de morango, como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei perto, mamãe nem ergueu os olhos. Podias ter resolvido isso em particular, disse ela. O tom frio, prático. Como se eu tivesse derramado café na toalha. Podiam ter perguntado. Respondi baixo. Podiam ter respeitado. Jenny revirou os olhos. Deus. Tu adoras bancar a vítima. Peguei o telemóvel. Mostrei a tela. Os números em vermelho. Alertas. Comprovativos. O peso da verdade. Mãe olhou e, sem piscar, perguntou. Vais conseguir o dinheiro de volta? Não é? Quando o estúdio dela der certo. E ali, naquele instante, percebi. O que para mim era um crime. Para elas era rotina. A risada que saiu da minha boca não era de humor. Era seca. Cansada. Final. Se fosse um cliente, eu chamaria de roubo. O rosto da minha mãe endureceu. Processarias a tua própria família. Olhei nos olhos dela. Só trataria vocês como vocês me tratam. Como uma conta bancária. Nenhum de nós falou mais nada. Só a chuva, insistente. Paciente. Lavando o vidro como se tentasse apagar o que não podia. Naquela noite, eu não chorei. Não gritei. Mas algo dentro de mim quebrou com uma nitidez que o trovão lá fora jamais conseguiria imitar. Enquanto desligava o telemóvel e ouvia o vento atravessar as frestas, uma certeza começou a se formar pequena, tímida, mas real. Algumas rejeições não são punições. São convites. Convites para recomeçar. E foi assim, com o som da chuva e o coração vazio.
que eu percebi, às vezes, para voltar a respirar. A gente precisa primeiro bloquear o ar que nos sufoca. Há famílias que dividem histórias. A minha dividia faturas. Desde pequena, aprendi que o amor vinha com recibos. Quando o papai machucou as costas, eu paguei o exame. 2.300 euros. Quando o telhado começou a vazar, mais 6.500. Quando Jenny atrasou a renda, 4.200. O senhorio é grosseiro. Harriet, não posso lidar com isso sozinha. E eu sempre dizia sim. Como se cada sim fosse uma promessa de paz. Cada transferência trazia um agradecimento doce. Ensaiado. És tão responsável, Harriet. Mas com o tempo, percebi. Responsável era o código para tu vais pagar, o que para eles era afeto. Para mim era cálculo. Uma equação que nunca fechava. Meu extrato bancário parecia uma árvore de Natal fora de época, cheio de números vermelhos que brilhavam como feridas. Eu assistia. Impotente. O saldo que um dia seria a entrada da minha casa se transformara em goteiras. Empréstimos. Desculpas. 90.000 euros. Demorei 10 anos para juntar. Eles gastaram em 3. E o pior não foi o dinheiro. Foi perceber que, enquanto eu trabalhava noites inteiras em frente ao computador, defendendo clientes, estudando contratos, minha família também tinha um contrato comigo. Um contrato invisível. Sem assinatura. Sem limite. E sem direito de recusar. Um dia perguntei à minha mãe: Mãe, e se eu disser não? Ela me olhou como se eu tivesse cuspido na mesa. Dizer não à família é dizer não ao amor. E ali, eu entendi. Na nossa casa, o amor era um investimento. E eu era o único ativo que rendia. Houve um tempo em que tentei racionalizar. Disse a mim mesma: é temporário. Quando o estúdio da Jenny der certo, ela me paga, mas o estúdio nunca abriu. Nem a conversa sobre devolver. A generosidade tem um som específico quando vira rotina, o som do silêncio depois do obrigada. Aquele silêncio que te lembra que ninguém realmente ouviu o quanto te custou ajudar. Comecei a ver o padrão. Cada vez que eu dizia sim, eles ficavam mais tranquilos. E eu, um pouco mais cansada. Era um ciclo. Um sistema. Como se eu fosse o caixa eletrônico da casa, sempre disponível. Nunca sem fundo. Nunca com direito a pedir de volta. Até o dia em que o cartão foi recusado. E, pela primeira vez, percebi o absurdo. Eles falavam em família, mas se comportavam como uma empresa. Só que uma empresa sem contrato, sem ética, sem auditoria. Aquela descoberta não veio como um grito. Veio como um estalo. Sutil, mas suficiente para partir algo dentro de mim. Naquela noite, sentei diante da tela do computador. O cursor piscava, impaciente. E eu percebi que talvez a única maneira de salvar o que restava de mim fosse aprender a dizer não e a colocar limites com o mesmo rigor com que redijo contratos no escritório. A madrugada chegou sem que eu percebesse. O cursor na tela piscava. Impaciente, como se o próprio computador soubesse que eu estava prestes a romper um ciclo. Abri a planilha chamada Finanças Familiares. Era o meu diário secreto. Ali estavam anos de pequenas concessões disfarçadas de amor. Linha por linha. Comecei a percorrer o passado. 2. 300 euros, o exame do pai. 6. 500 euros, o telhado que nunca parou de pingar. 4. 200 euros. O aluguel da Jenny? Cada número parecia ter um som, o de um suspiro, de uma lágrima, de uma noite mal dormida. O ponteiro do rato parou sobre a célula família. O brilho do cursor oscilava, um traço fino, teimoso, pulsando como um coração, e, por um segundo,
Hesitei. Porque o que eu estava prestes a fazer era simbólico. E símbolos pesam. Respirei fundo. E pressionei delete. O som do teclado foi quase libertador. A coluna desapareceu. Na tela, um vazio branco, tão limpo que doía. Mas, pela primeira vez, a dor veio com ar. Fechei os olhos. Senti o peito se abrir. Como se depois de anos alguém tivesse destrancado as janelas por dentro. Levantei. Peguei o celular. Um por um. Comecei a bloquear. Cartões, bloqueados. Assinaturas, canceladas. Transferências automáticas, encerradas. Planos de telefone. Supermercado. Streaming. Cada clique era uma respiração. Cada respiração. 1 centímetro a mais entre mim e o cansaço. No começo, me senti cruel. Depois, me senti viva. Mas o silêncio não durou. Meu celular vibrou com notificações do grupo da família. Mensagens rápidas. Venenosas, Harriet está tendo outro episódio de controle. Imagina controlar a própria irmã por causa de um cartão controle. Essa era a palavra que eles escolheram. Mas ninguém nunca chamou de controle quando me pediam tudo. Quando eu financiava a paz da casa. Quando diziam, obrigada, e, no dia seguinte, pediam mais. Olhei para a janela. A chuva agora era só um sussurro. E percebi algo estranho. O silêncio não era vazio. Era respiração. Talvez crescer seja isso. Deixar de salvar quem te afoga. Aceitar que amor sem limite vira dívida. E que dizer basta não é castigo, é oxigênio. Naquela noite, fechei o laptop. Apaguei a luz. E, no escuro, o som mais alto foi o da minha própria respiração, firme, constante. Nova, mas paz. Em casa. Sempre foi um estado temporário. E, dias depois, o tribunal da sala de estar voltaria a se reunir. Só que desta vez, eu iria preparada. A sala cheirava a limão, o mesmo aroma que minha mãe usava para disfarçar discussões antigas. O sofá velho. Os quadros tortos. A cortina puxada demais. Nada tinha mudado. Exceto eu. Papai estava de pé junto à janela. As mãos cruzadas nas costas. Postura de juiz cansado. Jenny, de óculos escuros dentro de casa, girava o canudo do copo entre os dedos. Mamãe folheava um caderno, cheio de rabiscos e contas, como se fosse a secretária de um tribunal invisível. Vamos resolver isto, disse papai. Essa frase... Sempre ela. Na nossa casa, resolver nunca significou justiça. Significava que eu devia ceder. Sentei. Cruzei as mãos sobre o colo perfeito. Resolver é bom, mamãe pigarreou. Assumindo o tom ensaiado de quem vai anunciar um veredito, humilhaste a tua irmã por um mal-entendido. Pensamos que os teus ahorros eram para objetivos familiares. Jenny levantou o queixo. O estúdio é um investimento de família. Harriet. Não sejas egoísta. A palavra ficou suspensa no ar, egoísta. Pesada. Afiada. Familiar. Sorri. Mas o sorriso não alcançou os olhos. Egoísmo é cuidar do que é meu. Então responsabilidade só existe quando serve aos outros. Mamãe inclinou-se para a frente. A voz doce e venenosa, estamos todos a sobreviver. Harriet. Só pedimos um pouco de ajuda. 2.000 por mês. Para ti não é nada 2.000. A quantia saiu dos lábios dela como um número sagrado. E papai assentiu. Aquele assentir cúmplice de quem acredita que está sendo racional. Foi nesse instante que percebi. Aquela reunião não era uma conversa. Era um julgamento. E eu era a ré, culpada por finalmente ter limites. Sem dizer uma palavra, abri a bolsa. Tirei uma pasta azul, coloquei-a sobre a mesa.
No topo, o título: Acordo de Conduta Financeira Familiar. Jenny soltou uma risada curta. Debochada, meu Deus. Ela está a transformar-nos em clientes. Não, respondi calma. Estou a transformar o caos em clareza. Mamãe arregalou os olhos. A voz subindo meio tom. O que é isto? Exatamente o que parece. Abri o documento. Lia devagar. Palavra por palavra. Minhas contas são minhas IOs. Qualquer pedido de dinheiro deve ser feito por escrito. Com valor, propósito e prazo de devolução. Sem chantagem emocional. Sem empréstimos disfarçados de amor, o silêncio que se seguiu foi quase tangível. Mamãe levantou-se de repente. O rosto rubro. Não vamos assinar isso. Está bem, respondi, mesmo sem assinatura. Aplica-se. Não podes impor regras à tua família, gritou Jenny. Posso impor regras a mim mesma, disse eu, e já o fiz. Papai passou a mão pela testa. O olhar cansado, Harriet. Não faças isso, já fiz. A voz de mamãe veio como um estalo. Se é assim. Sai da minha casa. Levantei-me. Olhei para os três. O sofá. O cheiro de limão. O relógio antigo. Tudo parecia menor do que antes. Está bem, disse. Simples. O silêncio que se seguiu pesou mais do que qualquer grito. Vais mesmo? Perguntou mamãe. Pela primeira vez com hesitação, vou. Quando estiver pronta. Volto. Pronta para quê? Murmurou Jenny. Para o silêncio, respondi. Peguei a pasta. A bolsa. E caminhei até a porta. O som da maçaneta ecoou como um ponto final. Mas, no fundo, eu sabia. Ainda não era o fim. Era só o intervalo entre a tempestade e o trovão, 2 semanas depois. O telefone tocou. Número restrito. Do outro lado, a voz da minha mãe tremia. Harriet, precisamos de ti. A polícia está com a tua irmã. Ai. Foram 2 semanas de silêncio. Um silêncio pesado. Espesso. O tipo que não se quebra, se carrega. Até que, numa tarde de sol cruel, o telefone tocou. Número restrito. Atendi sem pensar. Do outro lado, a voz da minha mãe tremia. Harriet, por favor, a tua irmã está em apuros. É sobre uma coisa com o cartão. Eles disseram. Fraude. Fraude. A palavra atravessou o ar como uma sentença. Que cartão? Mãe? Perguntei devagar. Já sabendo a resposta. Ela hesitou. Dizem que foi o teu. Por um instante, o mundo se contraiu. O volante à minha frente pareceu se afastar. As luzes da rua se dissolveram. O ar ficou fino. Esse cartão, respondi, foi reportado como roubado. O suspiro dela soou como vidro rachando. Então tens de arranjar isso. Não podes deixar que prendam a tua irmã. Ela é adulta. Mãe. Pode explicar o que fez. Vais deixá-la ir para a cadeia. Vou deixar que o processo siga o curso silêncio. Depois. O tom que eu conhecia de cor, o da culpa, tu mudaste. Harriet. Não és mais a filha que eu criei. Fechei os olhos. Não. Mãe. Eu sou exatamente a filha que criaste. Só que, agora, aprendi a dizer não. Desliguei. E, pela primeira vez, não chorei. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Mensagens de primos, vizinhos, até do meu pai. Fala com o detetive. Jenny está desesperada. Se fizeste isso por orgulho. Ainda dá tempo de voltar atrás. Mas eu não voltei. Porque dentro de mim, algo gritava mais alto que a culpa. A justiça não é vingança. É equilíbrio. No escritório, olhei o reflexo no vidro. Uma advogada que conhecia a lei. Mas que, pela primeira vez, a aplicava à própria vida. Durante anos, eu fui a exceção da minha própria regra. Agora, eu era o precedente.
À noite, o telefone vibrou de novo. Uma notificação de rede social. Jenny tinha postado uma história com fundo preto. A pior traição vem de dentro da família. Não reagi. Não precisava. A justiça. Às vezes, é o silêncio que não cede. 2 semanas depois, o caso foi encerrado. Sem prisão. Mas com registro. E, mais importante, com consequência. Eu não comemorei. Não senti vitória. Apenas paz. Aquela paz que não vem do perdão dos outros, mas do perdão a si mesma. Naquela noite, sentei na sala do meu novo apartamento. As caixas ainda por abrir. O eco das paredes vazias. O som do relógio misturado com a respiração. E percebi que talvez a justiça e o perdão não fossem opostos. Talvez fossem o mesmo ato, só que vistos de ângulos diferentes meses depois. Recebi outra ligação. A voz era a mesma, mas as palavras... Não. Filha, posso visitar-te. Levo pêssegos. Bara Hyle. Passaram-se 2 meses. 2 meses de um silêncio que deixou de ser punição e se tornou espaço. Uma manhã qualquer, o telefone tocou. Desta vez, o número não era restrito. Era o do meu pai. A voz dele soava diferente. Mais leve. Como se tivesse envelhecido entre as pausas. Filha, volta para casa. Sem drama, desta vez, hesitei. A curiosidade ainda tinha uma voz pequena dentro de mim. Então fui. A mesma rua. A mesma porta. O mesmo cheiro de limão. Mas o ar era outro. Mais leve. Como se alguém, finalmente, tivesse aberto uma janela. Mamãe estava à mesa. O olhar cansado e as mãos trêmulas. Diante dela, uma bandeja com 2 chávenas de chá e um prato com pêssegos fatiados. Pêssegos. O mesmo fruto do dia em que tudo começou. Não devíamos ter tocado no teu cartão, disse ela. A voz era quase um sussurro. Nem devia ter dito a Jenny que o fizesse. Pensei que estava a ajudar. A palavra ajudar quebrou no ar. Partida em arrependimento, não era minha decisão. Fiquei em silêncio. Não por orgulho, mas porque às vezes o perdão precisa de silêncio para caber. Papai juntou-se a nós. As mãos dele estavam entrelaçadas. O olhar firme, eu devia ter impedido tudo aquilo. Achei que estava a manter a paz. Olhei para ele. Só estavas a manter o silêncio. Ele assentiu. Sabia que era verdade. Mamãe respirou fundo. Os olhos marejados. Uma culpa antiga escapando em forma de lágrima. Tu odeias-me. Neguei. Não. E foi sincero. Já não havia ódio, só cansaço. E um pouco de compaixão. Ela pareceu libertar o ar que guardava há anos. Posso ver o teu apartamento um dia? Claro, respondi. Leva pêssegos. Um sorriso pequeno nasceu nos lábios dela, frágil, mas verdadeiro. Na porta, ela tirou algo do bolso do avental. Uma chave. Velha. Gasta. A cópia da minha, eu nunca devia tê-la guardado, disse. Nem eu devia tê-la deixado contigo, respondi. Troca justa. Coração limpo. O sol da tarde escorria pela entrada como um perdão que não precisava de palavras. As chaves pesavam mais do que pareciam, não pelo metal, mas pelo significado. Enquanto caminhava de volta, percebi. Os limites que um dia me chamaram de fria eram, na verdade, o meu jeito de continuar inteira. Eles não me afastaram, ensinaram-me quem sabia ficar. Limites não são muros. São portas com fechaduras que tu controlas. As pessoas que te amam batem antes de entrar. As que só amam o acesso tentam forçar a maçaneta. E quando aprendes a diferença, é aí que começa a liberdade e você. Já precisou trancar uma porta para voltar a respirar? Conta nos comentários. Talvez alguém, hoje, precise ouvir que dizer não também é uma forma de amor.